Olha o que diz a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 4,18, diz assim: enquanto fixamos o olhar não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais. Diga comigo, as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E aqui está dizendo outra coisa. Que nós não devemos viver pela fé apenas pelo trabalho, pela casa, pela família, pelos filhos, mas devemos viver pela fé, na certeza de que esse caminho está lá, durará para sempre. E está dizendo que podemos, na maior parte da nossa vida, nos ocupar do hoje, das coisinhas que temos, das nossas 4 coisinhas. Compro, não compro, vendo, não vendo. E Deus está dizendo, eu tenho mais para te dar. Ele colocou dentro de nós a eternidade, um desejo maior do que apenas ter coisas neste mundo, um desejo de viver com Ele para sempre, de levar as pessoas à sua presença. E Ele está dizendo, estamos tão focados nas coisas que temos hoje, vá além. Você é mais do que as coisas que pode fazer, mais do que o dinheiro que pode ganhar. Deus tem um plano maior. O plano de Deus é que você dê vida eterna às pessoas, não apenas serviços. O plano de Deus é que a pessoa que trabalha com você, seja você cabeleireiro, dentista, médico, empresário, não importa. Obrigado. Que você não lhes dê apenas comida, o que é bom, que você não crie apenas trabalho para eles, o que é bom, que você não faça apenas um bom trabalho, o que é bom, mas que você possa ser portador de vida eterna, portador de mudanças eternas na vida das pessoas. Amém. E para desfazer ainda mais a ideia de que nunca devemos ver, quero mostrar-lhes uma coisa que não sei se você já notou na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 15, do versículo 4 ao 12, diz assim: então a palavra do Senhor veio a ele dizendo, este não será o seu herdeiro. Deus está falando a Abraão, mas um que virá de você, esse será o seu herdeiro. Então ele o levou para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se você conseguir contá-las. Já lemos essa passagem até aqui? E você? Imagens? Que é noite e Deus o leva para fora e diz, olhe para as estrelas, e ele olha e diz, você consegue contar as estrelas? Não. Por que vemos estrelas quando está claro ou quando está escuro? Perfeito quando está escuro. Então ele continua e diz assim. E acrescentou, assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O Senhor disse ainda, eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar esta terra, para que a possuas. Adiante e diz, Abraão perguntou, Senhor Deus, como poderei saber que a possuirei? O Senhor lhe respondeu, toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade de frente para a outra, mas não dividiu as aves. Isso, na cultura deles, era uma forma de fazer um pacto, uma maneira de Deus dizer, eu e você estaremos juntos. Ok, continua e diz assim. Então aves de rapina desceram sobre os animais mortos, mas Abrão as enxotou. Ao pôr do sol, como foi? Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e eis que um terror, uma escuridão profunda, cai sobre ele. Vocês perceberam que Deus primeiro lhe diz, olhe para as estrelas do céu, certo? Mas vocês perceberam que ele faz todo o preparo para fazer, todo o sacrifício para fazer, a aliança com Deus, e ainda não era noite. Ao pôr do sol, um sono profundo cai sobre Abrão. Ou seja, Deus lhe disse, olhe para as estrelas do céu, enquanto no céu não havia estrelas, e essa é a loucura de Deus. Era dia, o pôr do sol, ou seja, o sol ainda não havia se posto, mas Deus o leva para fora, diz para ele, vai lá fora, e ele vai. O sol estava lá, olha para as estrelas do céu. Não há estrelas, há o sol. Porque Deus estava dizendo a ele, você deve acreditar que a sua geração será como as estrelas do céu, mesmo quando no céu não há estrelas. Sobrenatural. O absurdo e diz, ao pôr do sol ele cai em sono profundo.
Às vezes Deus vai te dizer coisas que não existem. Às vezes Deus vai te fazer ver coisas que não existem e vai te dizer para sair e ver, e você diz: Senhor, não há estrelas, justamente, conte as estrelas, mas nem sequer há estrelas. Mas ele sabia, tinha a memória das estrelas, porque todas as noites vivia no deserto e provavelmente viu o sol. E conseguiu ver dentro de si as estrelas e contar dentro de si. Pela fé, a fé é algo que Deus te diz, que nem sempre você terá diante dos olhos, mas se você acreditar, essas coisas se transformarão em realidade. Deus está procurando pessoas que queiram entrar nessa aventura. Deus está procurando pessoas que queiram acreditar no que Ele diz, mesmo que não haja nada bem diante de você. Então Deus está lhe dizendo, faça isso, e você pergunta, Senhor, mas como? Mas eu nem tenho dinheiro para comer. O que eu faço? Como? E ele diz, você precisa ver isso. Creio que naquele dia Deus colocou as estrelas do céu dentro do espírito de Abraão. E toda vez que ele caminhava, ele acreditava nisso. Minha pergunta é, Deus lhe diz, você terá uma grande descendência. O que acontece? Que ele não tem filhos. Aos 100 anos, sua esposa com 90, tudo caído, aos 190, não tinha mais nada em pé, a força da gravidade, não existia nem lifting, nem botox, estava tudo caído. Eu imagino, porque a gente faz as coisas, mas eu imagino. Quando ele olhava para a esposa e dizia, era mais fácil ver as estrelas do céu, muito mais simples imaginá-las. Na verdade, é óbvio que a esposa riu, porque ela disse, mas agora que está tudo caído agora, mas Senhor, quer dizer, antes estava tudo em ordem, mas agora você quer que eu tenha filhos? Porque Deus não fez com que ela tivesse filhos antes. Porque Deus queria mostrar que para Ele não existe impossível. Nem fisicamente, nem espiritualmente, nem com o sol, nem com a chuva. Nem se você for uma estrela. Ele inventa coisas a partir do que não existe. Ele cria com a palavra. Se Ele diz, acontece. Mas eu fico imaginando, então nós dois deveríamos ter um filho agora. Vocês sabem que na Bíblia, quando uma mulher não podia ter filhos, pegava-se a escrava mais íntima, digamos assim, e essa mulher ficava naquela ocasião com o seu marido, porque era sua escrava. Quando ela dava à luz sobre os joelhos da esposa, e aquele filho se tornava dela. Eles fizeram essa escolha, mas depois de muitos anos, Deus já havia dado a promessa de Isaque. Porque em certo momento Sara dizia, não é possível, vai Abraão. Mas ele escolheu ficar com sua esposa sem ter isso por anos. Depois vocês sabem que a mulher é insistente, a esposa insistiu, insistiu e acabou nascendo Ismael. Mas não era a escolha de Deus. A escolha de Deus era, você deve crer contra toda incredulidade. A Bíblia, lá na carta aos Romanos, diz que Abraão creu contra toda incredulidade. Ou seja, passava dia após dia e eu dizia, mas não é possível, mas ele dizia, mas se Deus disse, é possível. 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 Mesmo que pareça impossível. Se Deus disse, é possível. Se você não desiste e permanece firme naquela palavra, você verá. Pode não ver hoje, pode não ver amanhã, mas você verá. E é interessante porque Abraão não tomou posse dessa terra que lemos no dia seguinte. Quando ele vai para onde Deus lhe disse para ir, a Bíblia diz que havia inimigos, os cananeus. E ele vai morar nos carvalhos de Manre, ou seja, um riacho com algumas árvores ali perto. Porque mesmo que Deus lhe tenha dito, essa será a tua terra, por anos, digam comigo, anos, aquela terra não era dele. E quando tentava chegar lá, não conseguia. Ele acabou indo parar no Egito sem a terra, nos carvalhos de Manre. Acabou indo parar entre os filisteus. Seu filho ainda estava entre os filisteus e ele ainda não tinha tomado posse. Na verdade, a Bíblia diz que Abraão saudou as promessas de longe. Ou seja, ele morreu sem ver muitas coisas, mas disse, eu sei que Deus disse, e um dia será assim. E hoje é assim, porque ele continuou acreditando mesmo contra toda a incredulidade. Às vezes por nada nós caímos, às vezes por nada dizemos que não vai funcionar, às vezes acontece alguma coisa e dizemos tudo bem. Mas você continue firme, firme. Na palavra que Deus te deu, Deus está procurando pessoas fiéis à sua palavra, amém? E vai acontecer.
Muitas vezes, agora a igreja acredita mais em mim também, mas muitas vezes, lembro de uma vez em que eu tinha toda a equipe contra, não contra mim, mas tentando me aconselhar, quando fizemos um festival de música cristã. Eu tinha que pagar, não sei, como se fossem 70 mil euros de hoje em uma semana. E me diziam, talvez você tenha se enganado, pastora. Certo, não queria me ajudar, né? Como quem disse. E agora, o que fazemos? E todos sem dinheiro, quando você é jovem, está sempre sem dinheiro. Como vamos pagar essa coisa? E eu dizia, eu sei que Deus me disse isso. E eles tentavam dizer, mas talvez você tenha errado alguma coisa, talvez. Porque a pessoa tenta te ajudar. Mas quando Deus te diz uma coisa, você está disposto a pagar esse preço, está disposto a ir para a prisão. Porque você diz, eu quero ir até o fim. Amém. E nós, em 24 horas, conseguimos aquele dinheiro. Não que eu possa te dizer exatamente como, mas veio de maneiras sobrenaturais. Porque Deus é Deus. Houve uma vez em que fiquei 8 horas na presença de Deus porque precisava inventar uma solução. 10 mil euros para a igreja. 8 horas, nunca vou esquecer. Ele ligava dizendo, hoje é o pagamento. Eu disse, legal. Depois eu disse, na pior das hipóteses, porque eu sempre tenho uma saída. Na pior das hipóteses, se eu tiver errado tudo, vou para a prisão e evangelizo. Essa é a minha saída. Eu me esforço e falo de Jesus na prisão. Mas Deus, eu vou até o fim para ver, preciso estar lá para ver. É a minha rota de fuga dizendo, na pior das hipóteses, laranjas, na pior das hipóteses, estarei lá. E me lembro desse dia em que me ligavam dizendo, já tem esse dinheiro? Eu ainda não, mas na verdade quem queria o dinheiro achava que estava vindo de algum banco. Eu sim, dava a Deus. Eu estava lá no quarto 4 horas, então, mas eu não terminei aquele dia sem a minha resposta. Eu acredito que quando Deus diz uma coisa, nós devemos ir lá e pagar o preço. Ele está tentando encontrar os novos heróis da fé. Quando eu era pequena, eu sempre lia, aquele fez isso, aquele transformou a Índia, aquele transformou. Não sei o quê. Aquele fez isso e eu era tão apaixonada pela vida desses santos, desses mártires, desses revolucionários, desses reformadores, que coisa linda. Um dia o Espírito Santo me disse, mas por que você precisa continuar admirando aqueles que escreveram o passado da minha igreja? E por que você não pode ser um herói da fé? Por que vocês não podem ser as pessoas sobre as quais eles escreverão livros? E eu disse, é possível. Deus me disse, é possível hoje para cada um de vocês. Não é impossível para você, é possível hoje para cada um de vocês, só que aquelas pessoas pagaram um preço para ver. Aquelas pessoas decidiram dar saltos de fé e na palavra de Deus. Você está disposto a fazer isso para ver o sobrenatural? E eu disse sim. E mesmo que muitas pessoas tenham me dito que não iria funcionar, quando abrimos esta igreja, vocês não sabem quantos jantares eu fiz. Uma vez jantei com um pastor que me disse, tenho medo por você porque você veio do Brasil e em algum momento vai querer voltar para a sua casa e vai deixar todos aqui. Eu ainda estou aqui, aquele pastor voltou para casa. Ele nem é mais pastor, deixou todos lá. O que eu entendi? Que as pessoas também colocam o medo delas em você. Ou seja, você está lá, alguém começa a colocar os próprios medos, tem tanto medo de você errar, que começam a dizer para não fazer. É o medo deles, não é o seu medo. Como quando um dia eu quis saltar de paraquedas. Além de ter passado a noite inteira dizendo, mas por que fui inventar isso? Dizendo, mas por que eu quero fazer isso? Porque eu dizia, preciso enfrentar esse meu medo. Eu tinha medo de altura e nem era tão alto assim, mas eu não sabia. Então, em certo momento, o medo vinha porque eu ouvia alguns que já tinham feito dizendo para mim, pastor, quando você estiver no avião, seu coração vai parar na boca. E eu, ai meu Deus. Depois, outros que já tinham feito diziam, você não vai dormir a noite toda. Então eu peguei todos os medos deles e estavam comigo e eu disse, vou, mas vou morrer, porque agora já era uma questão de orgulho, né? Agora que eu disse que ia, tenho que ir. E então eu subi no avião e me veio um espírito de aventura, uma adrenalina. E eu entendi, eu disse, mas eu tinha o medo deles, eu não tenho medo. Foi incrível, adorei me jogar de paraquedas. Fiquei com vontade, já queria fazer o curso.
Porque as pessoas colocam os medos delas em você. E nós precisamos jogar fora essas coisas, fazer aquilo que Deus quer que façamos. Eu estou procurando um povo corajoso, um povo que diga: se Deus me disse, eu faço. Se a Bíblia disse, eu faço. Não importam as circunstâncias, eu faço do mesmo jeito. Amém? Porém, ainda hoje, às vezes tento fazer algumas coisas e digo: e se depois eu não tiver o dinheiro? Mas eu sei de uma coisa: se Deus disse, quem paga é Deus. Se Deus não disse, quem paga sou eu. Por isso é muito importante que eu tenha certeza de que foi Ele quem disse. Amém. Também no concerto, sabem, depois da conferência One, que foi aqui perto, Marco Barrientos, eu disse: vamos fazer o concerto. Aí vinham dizendo: não temos dinheiro, vai ser difícil. E eu assim: fiquem tranquilos, vai funcionar, vai dar certo. Depois tudo bem, todos... Mas eu já estava tranquila. Antes, porque se Deus diz, as coisas acontecem. Pastor, como sei que Deus me disse isso? Você precisa começar a colocar em prática tudo aquilo em que acredita. Deus te disse isso para que você entenda se o problema é você ou Ele. Quando você entender como Deus fala, você falará de 1000 maneiras diferentes. Você não entrará nesse assunto, mas saberá de uma coisa: quando Deus falar. Existem algumas frutas. Paz. Certeza. É um vestido em que você simplesmente entra, sem precisar se esforçar para entrar. É como nos relacionamentos. Como saber se a pessoa é a certa ou não? Quando o vestido é seu, você simplesmente sabe. Se você precisa se forçar a entrar naquele vestido, essa pessoa não é para você. Não para esta, mas talvez para aquela. A capa está faltando, mas quando algo for seu, entre. A fé, quando Deus lhe diz algo, é como um vestido que lhe serve perfeitamente. Você não precisa se forçar a entrar lá. Amém? Paz. Mesmo que não estejam ao seu redor, mas paz, certeza. E quando ele disser, você faz. Mesmo que sua mente não entenda, você entende. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Somos dependentes demais das pessoas, da voz dos outros. E concluo contando isso para vocês. Já contei isso outras vezes. Quando Deus fala, as outras vozes se calam. Talvez você diga: quero vender tal coisa, minha esposa diz uma coisa, meu marido diz outra. Mas quando Deus fala, as outras vozes se calam. De fato, a Bíblia, no livro do Apocalipse, diz que a voz do Senhor é como o estrondo de muitas águas. Digam, como o estrondo de muitas águas. Uma vez estive nas cataratas do Niágara e fui embaixo delas. Você pode ir de barco por baixo das cataratas. E aprendi o que isso queria dizer. Enquanto estávamos do lado de fora, conversávamos. Que experiência maravilhosa. Quando entramos lá com o barco debaixo das cataratas, você podia gritar, berrar, rir, não se ouvia nada. O som das águas é tão forte que as outras vozes, mesmo gritando, se calam. Quando estive lá, entendi quando dizia a voz do Senhor como o estrondo de grandes águas. Mas se você está longe do estrondo, ainda ouve sua própria voz e a voz dos amigos. Mas se você está perto do estrondo, se você está perto da cachoeira, se você tem um relacionamento íntimo com Deus, as outras vozes se calarão, podem gritar o quanto quiserem. O diabo, as pessoas, quem ama a voz de Deus vai gritar forte dentro de você. E Deus está procurando gentileza. Há pessoas que acreditam mesmo quando as circunstâncias dizem não, porque senão não seria necessário. Fé, isso é visão. Fé é uma convicção, como Deus fez com Abraão. Vai durante o dia e diz: olha as estrelas do céu. Senhor, tem sol. Olha as estrelas do céu. Eu imagino que ele teve que fechar um pouco os olhos e dizer: ok, eu as vejo. Eu as vejo dentro de mim. Tenho a lembrança delas. Conte-as. Vou tentar contá-las. Conte-as, tudo o que você vê será seu amém. Nós precisamos parar de pensar que vivemos apenas para os nossos pensamentos, apenas para as circunstâncias. Se você quer ver o sobrenatural, comece a dar passos seguindo a voz de Deus dentro de você. Mas se você quer ter a voz de Deus dentro de você, precisa conhecer Deus, precisa ter um relacionamento com Deus. Senão, passaremos a vida esperando que chegue o profeta da vez. Eu não sou contra o profeta da vez. Eu creio em milagres, creio no profético, glória a Deus.
Mas nós não podemos depender de que alguém venha falar conosco. Se você tem um bom relacionamento com Deus, Deus pode falar com você, te guiar diretamente e você pode ter uma vida no sobrenatural. Amém. Agora eu quero te desafiar a tomar posse de algo que Deus já te falou. Mas se você ainda diz, não, eu estou orando por uma coisa, peça ao Senhor uma direção certa. Me entristece ver crentes que andam por aí pedindo opinião para todos e qualquer um. O que você acha? Eu acho verde e você amarelo. Meu Deus, é verde ou é amarelo? Isso é sinal de alguém que não tem um relacionamento próprio com Deus, mas que está esperando caminhar no relacionamento de outra pessoa. É como esperar viver a vida de outra pessoa. O amor assistindo ao seu filme de amor. Deus quer que você seja o protagonista na sua lição de amor. Porque quando você assiste a um filme de amor, você olha e diz, que lindo, eles se beijaram. Mas depois o filme acaba e você vai para casa sozinho. Não há ninguém para beijar, é hora de ser o protagonista da sua própria história. É o momento de escrevermos livros sobre pessoas de fé, para que possam escrever livros sobre você. Aquela mãe que tinha um filho viciado, destruído, orou tanto que eles se tornaram heróis da fé. Como a mãe de John Wesley, que orou por seus filhos e viu seus filhos fazerem uma revolução. Minha esposa, que nem sequer está em Deus, eu vou orar e ela será uma pregadora. Aquele marido será o exemplo de Deus. Pela fé se conquistam as promessas, diz a Bíblia. Como é que é? Pela fé se conquistam as promessas. Onde estão as pessoas de Deus sobre as quais escreverão livros contando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a revolução que você fez? Das cidades que você conquistou, das mudanças que você fez na medicina, das mudanças que você fez, não sei, na química, das mudanças que você fez, onde quer que seja. Porque Deus dá ideias. Esta manhã nós oramos por isso. Muitas coisas que estão ao nosso redor hoje são ideias que nasceram de Deus. Você já esteve em um hotel chamado Holiday Inn? Aquele hotel nasceu de uma ideia divina, em um momento de crise em que Deus acorda o cara e diz, comece a abrir redes. É um momento terrível, ele abre. O Wilton nasce de uma ideia de Deus. Muitas coisas, o torno, quem conhece mecânica, aquele homem que criou o torno era um homem de Deus. Ele inventou 47 coisas diferentes. O desejo dele era apenas abençoar o reino de Deus. Ele não queria criar nada. Ele queria tanto abençoar o reino de Deus que disse a Deus, eu viverei com 10% e 90% é teu. Eu não quero os 90%, eu quero só os 10%. Ele viveu a vida toda com seus 10%, tinha um avião particular, ia com malas de dinheiro deixar nas igrejas. E Deus lhe deu 47 invenções na mecânica que ainda são usadas hoje. Porque ele só tinha dito, Senhor, eu quero ser generoso no teu reino. Deus está procurando esse tipo de pessoa para escrever novos livros, porque aqueles lá são antigos, são velhos. Ele está procurando novos reformadores, novos loucos por Jesus, novos jovens que vão mudar as nações, novas mulheres que vão mudar sua história, novas pessoas que ocuparão esses púlpitos, novas pessoas que contarão ao mundo sobre o negócio na televisão em todo lugar. Deus me deu uma ideia e eu mal posso esperar para ler o seu livro. Amém? Deus mal pode esperar para que você o escreva. Levante sua mão comigo e comece a dizer, Senhor, eu quero estar presente, me perdoe. Se eu me deixei sobrecarregar, se nós nos deixamos sobrecarregar pelas circunstâncias, porque as circunstâncias muitas vezes são difíceis. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo. Tende coragem. Onde estão os corajosos? Tenham coragem, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, é normal que existam problemas, é normal que haja burocracias, é normal que os documentos não saiam, é normal, mas você não é normal. A situação é normal, você é a pessoa que muda a história, que muda as leis, que ora para ver a diferença. Essa é a pessoa que você é, identifique-se com quem você é. O diabo tenta roubar sua identidade para te ver caído, mas hoje você se levanta. Quando há problemas, podemos fazer duas coisas, ou chorar, ou começar a profetizar e dizer, eu não aceito essa situação, eu vou mudá-la, eu verei o que está à minha frente. Eu não sou qualquer um, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Minha história não vai terminar assim.
Diabo, saiba muito bem, a minha história não termina assim, a minha história não termina assim. Eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, eu a mudo em nome de Jesus. Comece a profetizar sobre a sua vida, comece a gerar com a sua palavra. Comece a dizer, eu mudo essa história em nome de Jesus. Meu Deus, não é só para escrever um livro, é porque eu quero que a minha vida possa escrever a história. Quando consagramos os pastores, nós dissemos, quero mudar a minha nação. A história da minha nação com a minha vida. Amém. Também tivemos outros novos pastores aqui, né? O pastor Matia, a pastora Carolina, pessoas que sempre trabalharam para a nossa igreja. Quero mudar na história da minha nação com a minha vida. Ah, mas esta não é a minha nação, mas Deus te deu e te colocou aqui. Deus transportou Abraão para outra nação. Deus transportou Moisés para outra nação. Deus transportou José para outra nação. Eles fizeram daquela nação a deles, Senhor. Quero mudar a história desta nação com a minha vida. Usa-me. E em nome de Jesus, não faça o jogo do diabo, não viva pelas circunstâncias, viva pelo que você acredita, não viva pelo que vê, não viva pelo que sente, viva pelo que você acredita. Ah, mas eu me sinto mal, às vezes eu também me sinto mal, mas eu não vivo pelo mal que sinto, eu vivo pela fé. E a certeza que tenho de um Deus que me plantou nessa terra para ser um reformador de pessoas, uma pessoa que Ele plantou, que muda a história da nação onde vive. E esse não é um chamado só meu, esse é um chamado nosso. Nós somos os próximos heróis da fé, nossos filhos vão ler o nosso livro, vão ler dentro da nossa casa. Nossos filhos terão a lembrança da mãe de joelhos orando, não reclamando, do pai de joelhos abençoando os filhos e não outra coisa. Mude de direção. Escolha hoje ser uma pessoa que muda o mundo com a sua fé. E essa é só a sua resposta. Aí eu não posso entrar. Pai, em nome de Jesus. Usa a nossa vida, nós estamos orando por um avivamento que a Itália ainda não viu. É verdade, tivemos uma bela conferência, temos uma bela igreja, mas não é o suficiente. Nós temos multidões, como dizia o pastor Mazzoni na conferência. Temos pessoas que são mortos-vivos, gente angustiada, triste, sem fé, sem Deus. E o diabo quer nos fazer pensar nas nossas pequenas coisas para distrair a nossa atenção da grandeza que ele tem para nós. E comece a dizer, eu não permito em nome de Jesus que nenhuma distração, mesmo que seja na minha própria vida, possa mudar a minha história. Diga ao mundo espiritual, diabo, você não vai me ter, o mundo não vai me ter. Acho que também temos uma música, então eu gostaria de fazê-la. O mundo não vai me ter, diga assim, o mundo não vai me ter, não vai me ter, eu sou de Deus. O mundo não terá a minha vida, o diabo não terá a minha vida. Eu não vou permitir que a minha casa seja destruída, nem as minhas empresas, nem a minha nação, nem a minha igreja. Mostre os dentes. Hoje é o dia em que nós vamos mostrar os dentes e eu gostaria que você fizesse esta oração comigo. Eu gostaria que você começasse a dizer diretamente para o inferno, você não vai me ter. Você não vai me ter em nome de Cristo Jesus. Eu pertenço a Deus. Nós nascemos para mudar a história. Nós nascemos para ser pessoas que escrevem a história. Nós nascemos para contar histórias de fé. Nós nascemos para isso. Não permita que ninguém roube a sua identidade, porque o que eu vejo é o diabo tentando usurpar aquilo que Deus te deu. Fazendo você pensar tanto que você não vale nada. Ele olha e diz, o seu futuro será péssimo. E você responde, o dele será pior. Em nome de Jesus, eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Não sou eu quem diz isso. A Bíblia diz, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga como está escrito, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus.